Abençoando meus preciosos irmãos, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, irmão e irmã, que a rica bênção do céu toma posse de você, que o Espírito Santo te ensina você todas as coisas, porque Jesus disse: quem tem o Espírito Santo conhece a Escritura, vê a Escritura, porque o Espírito Santo, ele se torna o líder. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos conduz a toda a verdade e vai lembrar de tudo o que eu tenho dito. São João já disse assim: quem tem o Espírito Santo não necessita que ninguém o ensine, mas o Espírito Santo ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina nós como vestir, o Espírito Santo ensina nós como se comportar, o Espírito Santo orienta nós em todo o nosso espaço da vida que nós damos. Nós temos que dar sob a orientação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus sonda os passos dos seus filhos, e Deus sonda os passos dos teus filhos. Temos que tomar cuidado com os que falemos, temos que tomar cuidado com o que nós olhamos e nós ouvimos. Ouvir, ver, falar. São três coisas que precisam ser vigiadas. Porque Jesus diz: pela tua palavra será justificado, será condenado. E o irmão Branham prega uma mensagem falando: o que foste ver lá fora? Quem foi fazer lá fora para ver? Ver o quê? Então você tem que tomar cuidado com o que você vê. Porque às vezes nós vemos coisas que não devia ver. Então nós temos cuidado com o que nós vemos, porque o irmão Branham fala: olhar só para Jesus. Ele prega essa mensagem: olhar só para Jesus. Mas não é com esse olho naturais que nós temos, não. É com o olho da fé, o olho do coração. Porque nós temos três olhos. Nós temos dois olhos que está no nosso corpo, para a defesa do nosso corpo, e nós temos um terceiro olho, que ele está na nossa alma, e o apóstolo Paulo diz que está no nosso coração, mas a alma trabalha no coração. Então nós podemos falar o olho do coração, o olho da fé, que é o mesmo olho do coração. É três olhos, e com esse terceiro olho é que nós temos que ver Deus, que é com o olho do coração. E nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos. Tomar cuidado com o que nós ouvimos. Porque o irmão Branham disse: eu não fico com tudo que eu ouço, e nem com tudo que eu leio. Ele disse: eu não costumo ficar com tudo que eu ouço, nem com tudo que eu vejo. Porque ele disse assim: se tudo que você ouve você vai dar atenção, você vai dar atenção às mentiras. Então ele disse assim: se eu for dar atenção para tudo o que eu ouço, eu me enlouqueço. Porque falaram para ele assim, quando ele estava caçando, um irmão chegou nele, uma pessoa chegou nele e falou: o tempo que o senhor fica caçando, porque não vai ganhar alma? Aí ele disse assim: e se você vê-se Elias no monte, com Israel numa seca terrível, e Isaías lá no monte, sendo sustentado por corvo,
que você ia falar para Elias? O povo está morrendo de fome lá, e você está aí sentado no monte. Mas o que Elias estava fazendo no monte? Estava esperando a ordem de Deus. O que o irmão Branham fazia quando ele ia para o mato? Ia ver qual é que era a ordem, a mensagem que Deus ia entregar para ele. Então ele fala assim: se eu for falar tudo que eu vejo, sai morte e prisão. Se eu for falar tudo que eu vejo, sai morte e sai prisão. Porque o irmão Branham, ele via pelo terceiro olho, que era o olho que você vê Deus, que é o olho que você vê o céu. E o irmão Branham tinha visão. E na visão que o irmão Branham tinha, Deus mostrava para ele todas as coisas. Então a visão não faz parte do olho natural. A visão está no olho espiritual. Aí o irmão Branham disse: se eu for falar tudo que eu vejo, sai morte e sai prisão. Então também nós, irmãos, se nós for falar todas as coisas que nós vemos, sai separação do casamento, sai desânimo para a pessoa, sai desvio da fé. Se nós for falar tudo que nós vemos, você vê uma pessoa errada, você vai contra. Você vê outra pessoa fazendo algo errado, você vai contra. Isso aí não traz benefício. Isso aí só traz desânimo, contenda. Então não é tudo que nós vemos que nós podemos contar. Não é tudo que nós ouvimos que nós podemos falar. Então nós temos que ter um filtro dentro de nós. E o irmão Branham prega a mensagem: o filtro do homem que pensa. O filtro do homem que pensa. Mas o filtro do homem que pensa, né? Quando ele achou o maço de cigarro no mato, ele olhou no maço de cigarro, aí veio a mensagem para ele: o filtro do homem que pensa. Porque no maço de cigarro estava escrito o filtro. O cigarro era filtrado. Eles põem uma pontinha no cigarro, ali diz que é para filtrar a nicotina. E é mentira. Aquela pontinha que ele põe no cigarro, que é onde o homem fuma, põe na boca, tem uma pontinha de filtro que a fábrica faz, mas aquilo ali é para dar o gosto do cigarro. É aquilo ali que dá o gosto. Faz o homem fumar mais. Faz fumar mais ainda. E eles falam que é para filtrar a nicotina. Não é. É para provocar mais desejo do homem fumar, com aquela pontinha que eles chamam de filtro. Aí quando o irmão Branham viu aquilo, fala assim: o filtro do homem que pensa. Ele prega essa mensagem: o filtro do homem que pensa. Aí Deus tem um filtro. O do Deus é verdadeiro. Deus tem um filtro, que desse filtro de Deus não passa nada. E esse filtro de Deus é a palavra. A palavra de Deus é um filtro. Você não passa dentro da Bíblia com ismo. A Bíblia não deixa você passar dela com ismo. Você não passa na Bíblia com pensamento, com opinião, com incredulidade. A Bíblia não abre a porta para você. Você não tem como você passar dentro da Bíblia, a não ser que você passe com o Espírito Santo na sua frente te dirigindo. Senão você morre afogado dentro da Bíblia, como o cavaleiro de Faraó morreu afogado dentro do Mar Vermelho, enquanto que o exército de Israel passava. O povo de Israel passava livremente, mas o Faraó morreu, porque não era um caminho aberto para o povo de Faraó, era aberto para o povo de Deus. A mensagem veio para a noiva, o irmão Branham disse. A mensagem só veio para a noiva. E quem não é a noiva,
que quer entrar na mensagem, ele morre dentro da mensagem, tirando o ismo de dentro da mensagem. Que nem Adão e Eva caíram dentro do jardim. Adão e Eva caíram dentro do jardim do Éden. Não caíram fora, caíram dentro. Depois que Deus tirou eles para fora. Mas eles caíram dentro do jardim. Porque a serpente entrou no jardim e derrubou os dois dentro do jardim. Aí que Deus falou que não era bom ficar os dois ali dentro, já que os dois conheciam o bem e o mal. Então Deus tirou eles do jardim. Deus tirou ele do jardim, mas não tirou nu. Matou um cordeiro e pegou a lã do cordeiro e fez para ele veste, e eles saíram vestidos com a pele do cordeiro. Adão e Eva. Deus não tirou os dois nu. Não. Os dois saíram vestidos com a pele do cordeiro, com o manto do cordeiro. Adão e Eva saíram vestidos os dois, mas saíram do jardim, mas caíram dentro do jardim. Então tem muita gente caindo dentro da igreja, caindo dentro da mensagem, caindo dentro da mensagem, porque Satanás também entra na mensagem como ele entrou no jardim do Éden. Só que Satanás não entra na mensagem para viver a mensagem. Ele entra para derrubar aquele que está na mensagem. Ele entra para derrubar aquele que está na mensagem. Então, por isso que nós temos que vigiar. Que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai-vos. Ele fala, vigiais. O espírito está pronto. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne não está pronta. Se a carne estivesse pronta, Deus tinha levado nós embora. A carne nossa, ela tem que ser transformada. E a transformação da nossa carne é ela sair de cena para 16 elementos tomar lugar dela. Que esse 16 elementos está dentro dela. Um tem que sair para o outro entrar. Nós teremos um corpo novo e glorificado. Porque esse corpo que nós andamos nele, Paulo diz, carne e sangue não herdam o reino do céu. E Jesus disse em São João, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Evangelho de São João, Jesus disse isso. A carne para nada aproveita. O apóstolo Paulo já disse assim, Deus destruirá tanto o estômago como o alimento. Deus destruirá. Então, não vamos colocar nossa esperança na nossa carne, que da nossa carne nós não conseguimos nada de bom, disse Jesus. Nossa alma, nosso espírito está pronto. Mas a nossa carne, são Romanos 8, o apóstolo Paulo disse, nós gememos e nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo. Falta ainda a redenção do nosso corpo. Ainda falta uma redenção. Jesus já conquistou ela. Ela já está conquistada. Mas ainda não tomemos posse. Como Canaã era a terra de Israel. Mas Israel não tinha tomado posse ainda da sua terra. Estava no deserto. E nós ainda não tomamos posse do nosso corpo glorificado. E esse corpo glorificado é o corpo eterno. Nós temos o corpo terrestre, que nós vivemos aqui. Nós temos o corpo celeste, que nós vivemos no paraíso. E nós temos o corpo glorificado, que nós vivemos na eternidade. Então é 3 corpos. Nós temos 3 corpos. Corpo terrestre, celeste e glorificado. Cada corpo vive num lugar. O corpo terrestre nós vivemos aqui na terra. O corpo terrestre vivemos aqui na terra. Corpo celeste vivemos no paraíso. Corpo glorificado vivemos na eternidade. Vivemos na eternidade.
com o corpo glorificado. No Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala do corpo celeste. Corpo celeste. Aí o mesmo apóstolo Paulo disse que esse corpo cansado e fraco será transformado para um corpo glorificado. Eu creio que é no livro de Filipenses que o apóstolo Paulo fala do corpo fraco e abatido, mas Deus dará um corpo para nós glorificado. Então o irmão Branham já fala assim: esse paletó velho será tirado e Deus dará para nós um paletó novo. Na mensagem que ele prega sobre isso, coisa que há de ser. Na mensagem, coisa que há de ser. O irmão Branham disse: você não está vendo eu, você está ouvindo a minha voz, mas você não está vendo eu, porque eu não sou esse corpo aqui. Eu estou dentro desse corpo. Eu estou dentro de um paletó. E um paletó velho por dentro. Que um dia esse paletó será trocado por um paletó novo. Isso está na mensagem, coisa que há de ser. O irmão Branham fala que esse corpo é um paletó velho. Um paletó velho que está se rasgando, que está um paletó velho que está cheio de pulga. Em pulga que ele fala é doença, é dor. Mas que Deus tirará esse paletó e dará para nós um paletó novo. Porque quando Elias foi arrebatado, na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Branham disse assim: quando Elias foi arrebatado, 2 mantos caiu, um de carne e o manto que ele carregava, que era um manto de tecido. Eliseu pegou o manto de tecido, mas não pegou de carne. Eram 2 mantos que caiu. Então, quando nós for arrebatado, 2 mantos vai cair de nós. 2 mantos nós temos. O manto que é o Espírito Santo, esse levamos. E o outro manto, que é o manto de carne, esse cairá. E o pó voltará para o pó. E o Espírito voltará para Deus, que é o Deus. Agora, nós temos, irmão, que saber o que nós vê. Não é tudo que nós podemos ver. Não é tudo que nós podemos ouvir. Não é em todo lugar que devemos ir. Não é em todo lugar. Eu vou explicar isso, se Deus permitir, se Deus ajuda, sobre aquela moça que se converteu e ela pegou um corte de vestido e ia indo na costureira para fazer o vestido para ela. E ela passou na frente de um clube onde ela costumava dançar. A rua da costureira ficava na rua do clube. Mas o irmão Branham também morava ali perto. O irmão Branham também morava ali perto. E ela, a hora que ela passou na frente do clube, ela lembrou que ela dançava naquele clube. Aí volta o passado. Passado também é perigoso. Outra coisa perigosa é passado. Outra coisa perigosa é o rito das coisas. Outra coisa perigosa é o que é a nossa boca. Isaías não tinha conversão no lábio. O serafim queimou o lábio de Isaías, porque o lábio de Isaías não era convertido. Porque ele falou: estou no meio de um povo de lábio sujo. Ele mesmo tinha o lábio sujo. E era Isaías, era profeta. E era um dos grandes profetas da Bíblia, Isaías. O profeta que profetizou: uma voz clama no deserto, falando de João Batista, uma virgem conceberá da luz do filho. Esse profeta, Isaías, tinha o lábio sujo. Precisou Deus batizar o lábio deles, porque o lábio dele não era ainda convertido. O lábio dele ainda não era convertido. Aí a moça, quando ela entrou no clube, a intenção dela era testificar que havia um Deus, que aquela vida que eles estavam vivendo, dançando, aquela vida era uma vida perdida, uma vida
que ela acabava indo para a perdição. É isso que ela queria falar, com aquele velho companheiro que ela dançava ali. Inclusive tinha um rapaz que ela ganhava muito prêmio dançando com ele, como parceiro dela. E ela queria falar para ele que ela não estava indo mais lá porque ela estava convertida, ela estava indo para a igreja. A intenção dela era boa. E ela queria o bem daquele rapaz. É que nem a samaritana. Quando ela encontrou com Jesus, ela foi falar com o samaritano. Só que ela não ficou presa lá com o samaritano. Ela trouxe o samaritano para Jesus. O duro é quando você vai buscar uma pessoa para Deus, você fica presa com ela. Em vez de você trazer ela para Deus, ela que segura o céu onde está. Isso que é duro. Você vai buscar e você não traz ninguém e ainda acaba ficando lá. Ao causa dessa moça. Põe essa moça junto com a samaritana. Põe as duas junto. Uma entrou no clube para testificar que tinha encontrado Jesus. A outra foi para a samaritana testificar que tinha encontrado Jesus no beiro do poço. Essa não ficou presa com o samaritano. Ela trouxe o samaritano a Jesus. Mas essa moça não trouxe. Em vez dela trazer eles para Jesus, ela ficou lá presa. Ficou dançando. Ela não foi lá para dançar. Ela foi lá para testificar. Mas ela ficou dançando. E quando ela caiu em si, porque ela saiu de si. Cadê o filho pródigo? Ele estava fora de si. Por isso que ele foi para Mangueirão. Por isso que ele foi cuidar dos porcos. Porque estava fora de si. Quando ele caiu em si, ele lembrou que ele tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão, tinha um lar, tinha uma casa. Quando cai em si. E tem muita pessoa que não cai em si. Se ela caísse em si, ela ia ver que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Se ela caísse em si, ela ia ver que Jesus lavou o pé e mandou nós lavar o pé um do outro. Jesus não mandou nós lavar o pé, nós lavar o pé, que nem muita igreja lava o pé. A igreja católica, mesmo o Papa, estava lavando o pé esses dias, só de 12 homens. Jesus não manda o ministro lavar o pé de 12 homens na igreja. Lavais o pé um do outro. Porque eu vou e dei um exemplo, como eu fiz, faço a voz também. Lavai os pés um do outro. É a ordem de Jesus. Lavar o pé um do outro. Isso é a ordem de Jesus. Mas para ver isso, irmão, tem que ter o olho espiritual, tem que ter o olho do coração. E o olho do coração é a fé. A fé é um olho. O olho do coração é a fé. Você só trabalha com 2 olhos na sua face. Trabalha com o terceiro. Treia a perfeição. Trabalha com o terceiro olho. Trabalha com o olho do seu coração, que é a alma. Trabalha com ela. Você vai ver que existe um batismo verdadeiro, uma santa ceia verdadeira, que Deus não é 3 pessoas. Por que vê Deus como 3 pessoas? Aonde que está o problema? No olho. No olho. Você vê 3 pessoas. Você vê 3 tronos no céu. Por que você vê 3 tronos no céu? Aonde está o problema? Na sua fé. No seu olho. Você olha a Bíblia com os 2 olhos naturais. Olha com o terceiro. Lê a Bíblia com o olho da fé. Você vai ver que não tem 3 Deus. Quando Isaías ele foi levado para o céu, que Isaías foi levado para o céu por uma visão, ele disse assim, que ele viu lá no céu um trono, e o Senhor assentado nesse trono, e ao seu redor estava o serafim. Ele viu um trono só. E Satanás quis imitar Deus. Isaías 12, ele falou assim, eu edificarei o meu trono no lado norte. Serei semelhante ao Altíssimo. Mas se Deus é 3 tronos, então Satanás ia até fazer 3 tronos, ele estava imitando Deus, mas ele disse que ia fazer um. Porque Satanás, ele crê mais do que muito crente. Satanás ganha de muito crente na fé. Ele ganha. Não vou dizer que ele ganha na fé. Eu vou dizer que ele ganha no entendimento dele. Porque Satanás mesmo, na verdade, não tem fé. Não tem amor. O que ele tem é o entendimento que ele teve quando ele esteve lá no céu. Que ele foi criado lá e viveu lá por muito tempo. Ele era o serafim da guarda.
Ele era o anjo mais bonito de todos os anjos. Ezequiel 28 fala dele. Então Satanás, no livro de Santiago, no capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: crê tu que há um só Deus? Santiago faz a pergunta: crê tu que há um só Deus? Satanás também crê e estremece. Satanás crê que tem um só Deus. Satanás não crê em três deuses. Satanás não crê em três tronos. Inclusive ele quis fazer um trono só no céu, porque não tem três. Por que vê três tronos, três deuses? Aonde que está o problema? Que está olhando a Bíblia com olhos naturais. Se você estivesse olhando com o terceiro olho, que é o olho do coração, o qual o olho é a mesma fé, você ia ver que tem um trono só no céu. Você ia ver que tem um só Deus, como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, tudo um. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só Espírito. Efésios capítulo 4. É só ler lá, você descobre isso. Que há um só Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, Deus falou assim para Moisés quando deu os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento: eu sou o único Deus e não há outro diante de mim. Não há outro. Como é que nós vamos falar que tem três deuses? Da onde veio isso? Só pode ser do seminário. Porque da Bíblia que não é. Porque da Bíblia que não é. E passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passa, disse Jesus. Minha palavra não passa. A terra e o céu passa para outro estágio. Ela vai passar para outro estágio. Que nem a terra do dia do dilúvio, ela passou para outro estágio. A terra vai passar para ser nova. Não é que Jesus não disse cava o céu e cava a terra. Ele não disse passa. Quer dizer, passar para outro estágio. É que nem nós também vamos passar para outro estágio. Nós vamos passar para outro corpo. Nós também passamos. Mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, como a sua palavra também não muda. O homem muda. A lua muda de estação. Mas Deus não muda. Hebreu 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele curou no passado, ele cura no presente. Se ele curou ontem, ele cura hoje. Se ele perdoou a samaritana, ontem ele perdoa hoje. Se ele perdoou Maria Madalena, falando para ela assim: por causa disso que você fez, você lavou meus pés com as lágrimas, enxugou com o cabelo, me perfumou, beijou meu pé, por causa disso que você fez, as 4 coisas. Ela fez 4 coisas. Ela perfumou ele, 1. Ela lavou o pé dele, 2. Ela enxugou o pé dele, 3. Ela beijou o pé dele, 4. 4 é número de libertação. 4 é número da terra, é duplo. O número 4 é duplo. Fala que é número da terra e número de libertação. Por isso que o Mambrana diz que o número 4 está em erro, porque a terra está inclinada para trás. O dilúvio inclinou a terra para trás. Agora Deus vai pôr a terra também em ordem. Ele vai pôr também a terra na sua ordem. Então vai acabar essa estação do inverno, verão, outono. Essas 3 estações vai sair. Vai ficar só a estação da primavera. Só essa estação que vai permanecer no céu. Essas outras 3 estações estão aí porque a terra está inclinada para trás. Quando o dilúvio inclinou. Por isso que ele fala que o número 4 está em erro. Porque está inclinado para trás, que é a terra. Então, passa tudo em outro estágio. Mas minha palavra não passará. Eu já ouvi gente falando:
As mulheres podem pregar sim. Ah, mas está escrito na Bíblia que não pode. Ah, isso aí foi para outro tempo. Hoje as coisas mudou tudo. Não mudou a Bíblia, não. A Bíblia não muda. O sol não muda. O sol todo dia ele sai cedo, se esconde à tarde. O ar não muda. Você tem o oxigênio todo dia. Se o oxigênio acabar, você morre. Então essas coisas não mudam. Seu ar não muda. Seu sol não muda. Deus vai mudar? Deus não muda. A Bíblia, Deus é a Bíblia em forma de letra. Se você fala mal da Bíblia, você está falando mal de Deus. Se você não crê na Bíblia, você não está crendo em Deus. Porque o próprio Deus, ele se fez carne e se transforma em letra. Deus em letra. E a Bíblia é Deus em letra. Que Deus te abençoe. Que tenha um bom fim de semana com o Senhor Jesus Cristo. Não fique em casa. Vai adorar a Deus. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você se alegra também agora, porque é eu que estou te convidando. Vamos à casa do Senhor. Vamos agradecer Ele pelo que Ele tem feito. Não vai pedir, porque tudo que você precisa Deus já te deu. Às vezes você não está vendo, porque nós não vemos muitas coisas. E coisas que nós não devíamos ver, nós vemos. E o que nós devíamos ver, nós não vemos. Os dois no caminho de Maús, mesmo não viu Jesus andando com eles. E Jesus andou com eles 6 horas. E os dois não viu. E assim está acontecendo hoje. Jesus está andando com a pessoa, está ponhando comida na mesa da pessoa, está dando sono durante a noite, está dando, abre uma porta de emprego, está dando saúde para os filhos, está abençoando a esposa, está abençoando o marido, e não está vendo que é Deus. Está pensando que é o seu esforço, a sua sabedoria, isso não vale nada. Que enquanto as pessoas sábias hoje, que está totalmente jogada pelas lamas, e é sábio, é até médico, é estudado. Então aí andando, aí vê que tem até com o saco da costa para a rua, e são pessoas formadas. Então é Deus que muda quadro. Jesus disse em São João 15, sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer sem mim. O discípulo entrou no mar pescar sem Jesus, não pegaram nada, mas quando Jesus chegou, pegaram. O discípulo andava no mar com o barco sem Jesus, a tempestade estava naufragando ele. Mas quando Jesus chegou, Pedro andou sobre a água, Pedro naufragou, Jesus tirou ele, devolveu ele para o barco, e a tempestade acabou, e foi embora. Quando Jesus chega, o problema acaba. Por isso que Marta falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido. Se Jesus estivesse no seu casamento, não tinha sido separado. Se Jesus estivesse na sua vida, você não tinha entrado em certo rolo que você tem entrado. Se Jesus estivesse na sua vida, você ia para a igreja. Você vai adorar a Deus. Porque aquele homem que abraçou Jesus, Simeão, que estava no templo, quando ele abraçou Jesus, a Bíblia diz, Simeão foi levado no templo pelo Espírito Santo. E chegou no templo, ele viu Jesus e abraçou o nenê. Jesus falou assim, agora Senhor, despeça minha alma em paz, que o meu olho, olha aí, meu olho viu a salvação. Que olho que ele estava vendo? Com o olho da carne? Não, com o olho do coração. Com o terceiro olho. Despeça teu servo em paz, que meu olho viu a salvação. Mas a Bíblia diz que quem levou ele no templo foi o Espírito Santo. E quando ele foi no templo, ele abraçou Jesus. Se ele não fosse, ele não tinha abraçado, não tinha visto a salvação. Você fica em casa fazendo o quê? O que você fica em casa fazendo? Às vezes pensando em coisa errada, assistindo um jogo. Como é que fica a sua salvação? No fim do caminho. O que vai acontecer com você no fim do seu caminho? Ah, eu vou para o céu. Vai para o céu, mas entra.
E para o céu todo mundo vai, mas chegar lá na porta, recebe ou não, vai bater na porta lá, o anjo vai falar assim, seu nome não está aqui. E vai, mas entrar não entra. Se você for lá no aeroporto pegar um avião, se você não tem a passagem, você não vai entrar no avião, mas você vai no aeroporto. Você vai, mas não entra no avião. Você pode ir na rodoviária pegar um ônibus, mas se você não tem passagem, você não entra no ônibus. Mas você foi na rodoviária, você viu o ônibus, você ficou perto do ônibus, mas não entra no ônibus, porque você não tem passagem. Assim também é o céu. Ah, morreu, foi para o céu. Morreu, foi, mas entrou. Mas entrou. Quero saber se entrou. Tudo que mora vai para o céu. Hebe Camargo morreu, Hebe Camargo foi para o céu. Leandro morreu, Adriano foi para o céu. Tal artista mora, está lá no céu cantando. Tal artista mora, o papai do céu levou ele. Mas levou, mas entra. Quero ver se entra. Chegar lá, chega, mas entra. Cadê aquele homem que entrou? E o senhor foi ver a sala, achou um homem que não estava vestido com uma veste de núpcia. E falou, amigo, o que você faz aqui? Você não está com a veste apropriada? E o que você faz aqui? Pega ele, marra ele e joga nas trevas exterior. Aí amarraram ele e jogaram, já estava dentro do céu. Ele já estava dentro do céu e foi expulso. Satanás também estava dentro do céu. Satanás morou no céu junto com os demônios, que não era demônio, era anjo, mas transformaram em demônio. Tudo foi morador do céu, mas foi expulso. Foi expulso. Subir ao céu, sobe, mas entrar, só aquele que tem um manto. Só aquele que tem um manto. Porque o homem entrou sem o manto, foi expulso. E todo que entra sem o manto é expulso. E o manto é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Júlio Braz, ele pergunta como surgiram os samaritanos. Os samaritanos, porque quando Deus fez a arca, Noé fez a arca, Noé gerou 3 filhos. E aqueles 3 filhos de Noé eram da linhagem de Adão. Por isso que a semente da serpente em carne e sangue morreu. Quem passou da semente da serpente foi a incredulidade. Incredulidade é uma semente. Foi essa semente do Satanás que passou na arca, a incredulidade, que foi gerada na mente de Eva. Depois ela entrou em Cão e passou na arca. Carne e sangue de Caim não passou, porque quem passou foi Noé, e Noé veio de Adão, e os 3 filhos de Noé veio de Noé. Então Jafé, veio Israel, de Sem veio Israel, de Jafé veio o samaritano, e de Cão veio Noé, o gentil. De Cão veio Noé, o gentil. Mas tanto Jafé como Sem, os dois andavam juntos. Os dois andavam juntos, até Balaão. Quando surgiu o profeta Balaão, que ele fez aquela dança lá no deserto, que morreu 23 soldados de Israel, na dança que aquele profeta Balaão fez, que é o profeta Bisalão, ele fez junto com o rei do Moabita, fizeram uma festa, convidaram Israel, e as mulheres dançaram seminua. E o povo de Israel não era acostumado com isso. E eles começaram a possuir aquelas mulheres, que morreu 23 mil soldados nessa festa. Ali se separou a linhagem de Sem com a linhagem de Jafé. Elas se separaram ali. Então a partir dali surgiu os israelitas, o samaritano e o gentil. Sendo que o samaritano e o gentil estavam fora do plano de Deus. Ficou só Israel, que era 100. Mas quando veio Jesus do Calvário, maldito aquele que for pendurado no madeiro.
E Jesus foi pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito no nosso lugar. Então ele tirou a maldição que Noé colocou em Canaã, Jesus tirou ela do Calvário. Jesus derrubou o muro da separação. Então Jesus no Calvário, ele deu a oportunidade para todo mundo ser cristão, todo mundo ir para o céu. Ele derrubou o muro de Jericó no Calvário. Ele derrubou o muro de Jericó e colocou tudo por terra e deu oportunidade para todos nós ser cristão. Só não é quem não quer, mas a oportunidade é para todos. Para todos. E disse Pedro, Deus é longânimo, porque ele é longânimo, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Deus é longânimo, porque ele deseja que todos sejam salvos. Porque existe o grupo da noiva. Esse tem o nome escrito no livro da vida. Mas depois tem o grupo da virginécia. O grupo da virginécia é uma porta aberta para todo mundo. O grupo da virginécia não tem livro escrito no livro da vida da virginécia. O livro da virginécia é o livro de obra. É salvo pela obra. A noiva não é salva pela obra. A noiva é salva pela fé. Ela não é salva pela obra, ela é salva pela graça de Deus. Ela é salva pelo que Jesus fez. Ela crê no que Jesus fez. E ela é salva, a noiva. Agora, a virginécia é salva pelo que ela faz para Deus. Não pelo que Jesus fez por ela. Pelo que ela faz para Deus. Então, para a virginécia, a porta é aberta para todo mundo. Mas para a noiva tem redenção. Para a noiva tem limite. A noiva tem número. Não falta um, não aumenta um, porque a noiva, ela é membro do corpo de Jesus, a noiva é membro. Por isso que não pode faltar uma unha, porque Moisés falou para o faraó, não pode, nenhuma unha fica aqui, porque a noiva não perde uma unha, porque faz parte do corpo de Jesus. Agora a virginécia já é um povo que a porta é aberta, para eles crer. Ele tem opção, ou inferno ou céu. Agora a noiva não tem opção. A noiva só tem que ir para o céu, não tem como ela ir no inferno, porque a noiva não tem nada no inferno. Tudo que a noiva tem está no céu. O seu tesouro, ela acumulou no céu, ela não tem nada para ir no inferno. Tudo que pertence à noiva está no céu. A virginécia já tem que ir para julgamento. Tem que ir para julgamento. Então, irmão, como é que é a pergunta dele? A pergunta é como surgiu o samaritano? Então, o samaritano surgiu aí, foi naquela festa que Balaão fez lá. Aí separou o Jafé com Sem. Se separaram ali. Então aí juntou 3 povos. O povo de Cão, o povo de Jafé, o povo de Sem. Que os 3 magos, quando os 3 magos trouxeram presente para Jesus, ali representava os 3 povos. Aquele que trouxe ouro é o Sem, o judeu. Aquele que trouxe incenso é o samaritano. Aquele que trouxe mirra era gentil, porque mira quer dizer morte. Jesus tinha que morrer por nós no Calvário para tirar a maldição colocada por Noé. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Livre Marcelo. Ele pergunta o que é presciência e predestinação. Presciência é a sabedoria de Deus. A presciência, em vez de nós falar sabedoria de Deus, nós falamos presciência. É a mesma coisa. Sabedoria e presciência é a mesma coisa. Então, pela sua sabedoria, Deus escolheu os seus. Ele escolheu os eleitos. Porque a palavra predestinação, irmão Marcelo, ela é a veia mal entendida. Porque tem pessoa que pensa assim, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Então aí Deus faz acepção de pessoa. E lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que Deus não faz acepção de pessoa. Então aí nós vamos colocar um Deus que faz acepção de pessoa. Ele escolheu um e rejeitou o outro. Não. Presciência é sabedoria. Então Deus viu quem ia ficar até o fim com ele e quem não ia ficar até o fim. Por exemplo, irmão Marcelo, por exemplo, se tem um rapaz, ele tem aí os seus 20 anos, por aí, ele quer casar. Ele quer casar. Ele sente que ele precisa de casar. E ele tem 2 moças que gostam dele. 2 moças gostam dele. E ele olha para as 2 moças e sabe que ele tem que casar só com uma. Com a outra ele não pode.
Aí, mas se ele tem visão, se ele é um rapaz que tem visão, que ele veja o futuro, que nem Deus vê o futuro. Aí ele vê que uma moça vai ficar com ele um tempo e vai abandonar ele. E ele vê que a outra vai ficar com ele até a velhice. Qual das duas ele casa? Ele casa com aquela que vai ficar com ele até a velhice. Assim é Deus. Deus, quando olhou para a terra, antes da fundação do mundo, ele viu quem ia ficar com ele até o fim, e ele viu quem ia ficar com ele até um pedaço da estrada, por um tempo. Deus sabe quem vai ficar na igreja até Jesus vir, e Deus sabe aquele que vai sair um dia. Deus sabe quem ia aceitar ele, ia ficar com ele em toda na doçura e na amargura, e Deus sabe quem ia ficar com ele só na doçura. Então aquele que ele viu que ia ficar com ele até o fim, ele escreveu no livro da vida. Aquele que ele viu que não ia ficar com ele até o fim, que ia ficar só por um tempo, esse ele não escreveu. Então por isso que ele escreveu pela sua sabedoria. Como é que fala aí? Presciência. Presciência é sabedoria. Então pela sua sabedoria ele não elegeu, olhando no fim da estrada. Deus não olhou no começo, Deus olhou no fim. E lá no fim, ele viu nós com ele, o tempo todo. Então ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Aquele que ele não viu com ele, que ia desviar, Deus não perde tempo. Ele não ia riscar, apanhar o nome, para depois riscar, porque não pode riscar mais. Então Deus viu o fim, antes do princípio. Aí o irmão Marcelo continua na mesma pergunta, ele fala... Deus pode ter presciência sem predestinar? Deus pode ter presciência sem predestinar, porque a sabedoria dele com a sabedoria dele, ele fez tudo com sabedoria. Ele escolheu com sabedoria. Então ele pode ter sua presciência, sua sabedoria e não predestinar, porque ele sabe se ele vai predestinar aquela pessoa vai dar problema. Porque é assim, Marcelo, se nós obedecemos, nós fica, se nós não obedecemos, Deus leva embora. Você não viu aquele homem que era um pastor, depois ele começou a tomar cerveja, e ele tinha uma oficina mecânica, e o empregado dele também era da mensagem, falou para ele assim: patrão, por que o senhor está tomando cerveja? Aí você, eu não sou mais cristão. Aí o irmão Brana levou o carro dele lá na oficina dele, porque ele era irmão. Falou: seu irmão, dá aí uma geral do meu carro. Falou: tá bom. Aí o irmão Brana falou para ele: irmão, qualquer dia desses eu vou levar você na campanha comigo. Eu falei assim: irmão Brana, eu não amo mais Jesus. O quê? Eu não amo mais Jesus. E eu agora não sou mais cristão. E eu peguei. Aí o irmão Brana falou: o que será que aconteceu? Aí chegou no empregado dele, o irmão Brana falou: o que aconteceu com o irmão? Ele não está indo mais na igreja? Falou: não, irmão Brana. Ele rasgou todas as notas de pregação, jogou a Bíblia fora e agora ele está dando de tomar cerveja. Ele está dando de tomar cerveja. Ele desviou. Aí o irmão Brana foi falar com ele, para ele voltar. Ele não quis voltar. O irmão Brana falou: sabe o que aconteceu? Passados uns dias começou a ficar doente, até que Deus levou embora. O irmão Brana disse assim: é assim que Deus faz. Se você não quer obedecer, ele não vai largar você aqui para dar escândalo para o evangelho, não. Ele vai levar você embora para casa. Das duas, uma: ou você valoriza o Calvário, ou você valoriza a Bíblia e dá reverência a ela, ou Deus leva você embora. Se você é um salvo, se você pertence à noiva, ou você obedece, ou Deus leva você para casa. Das duas, uma. Das duas, uma. Então, por isso, Deus não perde tempo. Deus não vai deixar um eleito escandalizando o evangelho, não, irmão. Ele não pode, porque ele é noiva, é esposa, não pode escandalizar o marido. Então, Deus leva embora. Com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, até a Cheryl foi levado com 8 meses. E o irmão Brana, Deus falou para o irmão Brana: eu tirei a Cheryl com 8 meses para você ter ela aqui no céu. Senão você não ia ter ela aqui. Eu precisei tirar ela com 8 meses.
Com 8 meses de idade, Deus tirou a Cheryl, porque Deus viu que a Cheryl ia dar problema lá na frente. Ainda o irmão Livre Marcelo, ele termina aqui, nós temos a livre escolha moral? Nós temos a livre escolha moral? Não, nós a noiva não. A noiva não. A noiva, ela não tem escolha nenhuma. O apóstolo Paulo disse, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse isso, que ele era prisioneiro. Prisioneiro não tem escolha. Prisioneiro não tem opção. Que opção tem um prisioneiro? Ele tem que ficar onde manda ele ficar. Se nós é prisioneiro de Jesus, nós não temos opção. Joana teve. Joana queria ir em Tarso. Deus mandou ele ir para Nínive. Mas ele falou, não, eu vou para Tarso. Foi. Joana foi. Foi nada. Ele foi aonde Deus queria que ele fosse. Em Nínive. Não importa que o navio quase racha por meio. Não importa que a baleia engoliu ele e levou para o fundo do mar. Mas que ele foi aonde Deus queria que ele fosse. Ele foi. Assim é o eleito, irmão. O apóstolo Paulo disse assim, um prega por amor, outro prega por contenda, mas eu sou obrigado a pregar o evangelho, e ai de mim se eu não prego. O apóstolo Paulo disse, eu sou obrigado a pregar o evangelho, e ai de mim se eu não prego. Então a noiva não é livre não, ela é membro do corpo de Cristo. Você já viu um membro livre, o dedo livre? O dedo indo onde ele quer? Não, ele vai aonde o cérebro quer que ele vai. Ele tem uma mente para comandar ele. Para ele pisar, para ele andar, seu corpo está sujeitado ao cérebro. Então a noiva, ela não tem livre hábito, não. A noiva não tem, ela não fala o que ela quer, não. A noiva não. Agora a virginécia, ela tem opção. A virginécia, ela tem aonde ir. Quando Jesus veio na terra, ele escolheu 12 apóstolos. Depois, mais tarde, ele escolheu mais 70. Os 70 tinha liberdade para escolher. Os 70. E Judas Iscariote também tinha liberdade para escolher. 11 não tinha. 11 não tinha. Os apóstolos de Cristo, eles não tinham liberdade, não. Eles faziam o que o Senhor Jesus mandava. Os apóstolos de Cristo. E agora, Judas Iscariote, os 70 foi embora. E Pedro falou assim, 70 está indo embora porque ele não aguenta o teu sermão. Jesus disse assim para Pedro, você não quer ir também? Vocês não querem ir também? Eu disse, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Pedro disse que não tinha opção não. Não tinha onde ir não. Eu disse, para quem nós iremos? Agora os 70 tinha, mas Pedro não tinha. Os eleitos não tem não, irmão. Os eleitos, Deus cortou toda a liberdade dele. Ou ele é cristão, ou Deus leva para o céu. Ou Deus leva embora. Não tem jeito, não. Vamos para a oração, então, da tarde. João William pede oração ao seu favor, família ao seu tio. Benedita Lintz pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e ao seu lar. O irmão Rivera Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração aos seus queridos irmãos na fé. E oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e família. Então nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo, pela semana que Ele nos deu e pela semana que vem aí, que no domingo começa, que Deus continua mantendo nós na fé e mantendo nós no caminho. E para completar, irmão, essa palavra que eu disse, que nós não tem opção, que nós não tem escolha. Olha Elia, ele entrou na gruta e falou para Deus, mataram o teu profeta, derrubaram o seu altar, só eu fiquei e eu quero morrer. Ele falou para Deus, eu quero morrer. Deus falou assim, não, você ainda vai ungir Jeú, você ainda vai atrás de Eliseu, você ainda vai para Betel, você vai para a casa do profeta, passar o Jordão, aí sim, aí você vai embora. Elia queria ir embora aqui atrás. Deus falou, não, você tem coisa para fazer ainda. Você não vai embora, não. Elia pediu para ele. Mataram o teu profeta, derrubaram o teu altar, e eu quero morrer. Deus falou, não. Você quer, mas você não vai. Você vai trabalhar. Então não tem opção não, irmão. Nós não tem não. Nós não tem escolha não. Nós temos que trabalhar
ou senão Deus leva para casa. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aí, Pai, com a semana terminando, e o Senhor tem dado para nós boa semana, bom dia, boa noite de sono, não tem deixado de colocar o alimento na nossa mesa, e nem deixado de dar para nós saúde, para fazer uso do alimento. Pedimos para que o Senhor santifique os nossos alimentos, que o Senhor abençoe o nosso salário. Se tem alguém desempregado, que o Senhor abra uma porta para ele, porque o Senhor é Deus que abre porta, e o Senhor tem a chave, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. E se tiver algum irmão doente, dá cura para eles, Pai. Se tiver algum irmão desanimado, encoraja ele. Se tiver algum irmão escandalizado, que o Senhor tira o escândalo dele, coloca fé no seu coração, Pai. Coloca ânimo para ele te adorar, para ele te servir. Porque para isso nós viemos aqui, para ser seu adorador. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fora do lugar. Então ajuda nós a fazer aquilo que viemos fazer, te adorar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tenha um bom fim de semana com Deus, irmãos.